Cresiologia e História da Igreja. Eu quero que vocês, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque o tema que nós vamos abordar hoje ele é de extrema importância. Então, para você que vai assistir esse vídeo no YouTube, né, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai assistir, né? Então, que você possa prestar bastante atenção. O tema de hoje ele é muito interessante, que a gente vai ter que recordar algumas coisas que nós já abordamos em vídeos anteriores, ok? Pastor, vamos dar o tema de uma vez? Vamos dar o tema de uma vez. O tema da aula de hoje é Eclesiologia e História da Igreja, o engano da extrema unção. O engano da extrema unção. Esse é o tema. Hoje nós vamos falar sobre extrema unção. O que é isso? Como é que surgiu esse negócio? Quando surgiu esse negócio? Por que surgiu esse negócio? E de que forma isso entrou dentro da história da igreja? Não se esqueçam, irmãos, que nós estamos estudando a história da igreja. Juntamente com a história vem a eclesiologia, se é construída a forma como a igreja ela se comporta. E lá no início, nós estamos falando aí dos 5 primeiros séculos, ou dos 6 primeiros séculos, e hoje a gente vai entrar no ano 500. Então, a gente está falando aí dos 6 primeiros séculos da igreja. Então, a igreja, desde o começo, ela tem enfrentado problemas. Com a morte dos apóstolos, né, com o fim da era apostólica, surge a era dos pais da igreja. E com o surgimento da era dos pais da igreja, a igreja começou a cometer alguns erros, começou a cometer alguns afastamentos da palavra de Deus. Dentre os principais afastamentos, né, eu gostaria de destacar novamente a separação entre o clero e os membros comuns, né? Isso aí surge logo ali no comecinho, junto com os pais da igreja, eu já falei sobre isso, então você entra nos vídeos anteriores para relembrar aí quem foi, quando foi, né? Quais são os pais da igreja que defenderam essa tese. Então há uma separação, começa a haver uma separação, né? Quando Jesus Cristo morre, e ele inaugura a nova era ou a nova aliança. Isso aí está em todo o livro de Hebreus, né? Se você ler todo o livro de Hebreus, eu não vou fazer isso aqui porque eu já fiz isso em aulas anteriores. Você vai ver que Jesus ele inaugura uma nova aliança. Então, aquele sistema sacerdotal que existia na antiga aliança, na aliança estabelecida pela lei de Moisés, ela foi anulada, ela foi desfeita, né? E agora surge uma nova aliança. Nesta nova aliança, nós já falamos sobre isso também, existe um tema, existe uma realidade bíblica chamada sacerdócio universal dos crentes. Ou seja, hoje, na igreja, não existe aquela figura do sacerdote. Pastor não é sacerdote. Ai, meu Deus do céu, vai ficar todo mundo doido agora. Não, não é isso, não. A Bíblia diz que não existe sacerdote, um sacerdote específico na igreja, né? Pastor não é sacerdote. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O que a Bíblia diz? Quem são os sacerdotes de hoje? Vamos abrir a Bíblia, então, vamos ver? Abre a Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ver quem são os sacerdotes de hoje. 1 Pedro, capítulo 2. A pastora vai ler aqui para a gente. Lê, pastora, do verso 4
até o verso 10. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 4 ao verso 10. Isso é muito importante ser entendido, né, pastor? Sim. A gente vai ler e explicar porque isso é fundamental para a continuação da aula. A pedra viva e o povo escolhido. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que creem tropeçam, porque os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Glória a Deus. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o recebi. Glória a Deus, né, igreja? Amém, irmãos? Então, olha só, você aí do YouTube, preste atenção no que a Bíblia está falando, querido. Jesus Cristo, quando ele vem, ele morre e ressuscita, ele inaugura a era do sacerdócio universal de todo crente. Então, toda pessoa que aceita Jesus Cristo, automaticamente ela se torna um sacerdote. Então, o pastor, ele é um sacerdote, é porque ele aceitou a Jesus. Mas o pastor, o diácono, o tesoureiro, né? O irmão que ainda não tem um cargo na igreja, qualquer pessoa que entregou a sua vida para Jesus, ela se torna sacerdote do Deus vivo. Vamos confirmar isso com outros textos? Apocalipse, capítulo 1. Eita, Apocalipse, hein? Apocalipse, capítulo 1. Então, vamos lá. Então, Apocalipse também está falando sobre o sacerdócio. Quem é o sacerdote? Lê do 1 ao 6. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. O que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho em tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo do fim se aproxima. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz, parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito entre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Então, Jesus Cristo nos liberta. Gente, a Bíblia só falta desenhar, querido. Pastor, vou ler novamente. Lê o 6 aí. 6. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai.
Então, olha só, mas João estava falando dele. Não, leia a Bíblia direito. Se você ler lá no verso 4, ele vai dizer, João, esse A está craseado. Então, se esse A está craseado, ele está falando às igrejas da Ásia. Então, ele está falando para toda a igreja. E ele está dizendo para todos os crentes das 7 igrejas da Ásia que Jesus Cristo nos constituiu reino e sacerdotes para servir. Então, meus amados, a gente precisa ler a Bíblia com perspicácia, com atenção, né? Com atenção. Então, essa aliança que Jesus inaugura, todos nós somos sacerdotes. Mais um texto, Apocalipse capítulo 5. Eu vou pedir para a pastora ler do verso 1 até o 10. Então vi a mão direita daquele que está assentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selados com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos, e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então, um dos anciões me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Glória a Deus. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro na mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Glória a Deus. Então, meu irmão, é o que eu costumo muito sempre lindo, dizer né? nos nossos vídeos, a Bíblia só falta desenhar, que ela não nem desenhou, aqui ela imprimiu em 3D, porque aqui está muito claro a obra de Cristo, né? Esse cordeiro esse cordeiro que estava como morto, mas reviveu. De quem que ele está falando? Gente, é lógico, é claro, é flagrantemente a Bíblia está falando de Jesus. Nossa. E Jesus constituiu os crentes como reino e sacerdotes para servir ao Deus vivo. Então, pastor, quando a gente vê algumas igrejas dizendo, o pastor dizendo, né? Eu sou o sacerdote da igreja, né? Eu que sou responsável, né? Vocês entendam que o comando espiritual está sobre o meu sacerdócio. Isso, no caso, Isso não cabe da nova aliança, meus irmãos. Isso não cabe da nova aliança. porque a velha aliança foi rompida. Exatamente. A velha aliança ela acabou, ela não existe mais. Jesus inaugurou uma nova realidade. Com o surgimento da igreja, ele inaugura uma nova realidade. Toda aquela estrutura sacerdotal, ela foi ao chão. Quem é o sumo sacerdote hoje? Quem é que está lá no tabernáculo de Deus, diante de Deus, sentado à direita de Deus? Nossa, Né? Hebreus capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10.
Esses 4 capítulos mostram, eu não vou ler aqui, porque senão a aula vai até 5 horas da tarde, né? Esses 4 capítulos mostram claramente que Jesus Cristo é o sumo sacerdote. E quem são os sacerdotes hoje? Que vão diretamente a Deus através de Cristo? Nós. Cada um de nós somos sacerdotes. Pastor, eu sei que a gente já deu essa aula bem específica, né, até sobre sacerdotes, mas é importante a gente fazer uma lembrança aqui, ratificar para quem não sabe, qual é o papel do sacerdote. O papel do sacerdote, meus amados, é o sacerdote. O sumo sacerdote, aí, Hebreus capítulo 7, 8, 9 e 10, Que é Jesus Cristo. vai estudar, tá? Né? Porque eu vou ler o texto aqui, não sejam levados por ensinos de homens. Vai estudar a Bíblia. A Bíblia mostra lá em Hebreus capítulo 7, 8, 9, 10, que o sumo sacerdote na velha aliança, né? Na aliança judaica, na aliança da lei, na aliança de Moisés, quem é que fazia a propiciação pelos pecados da antiga aliança? O sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, lá no tabernáculo, onde estava a arca, onde estava a mesa dos pães da propiciação, onde estava o candelabro. Ele entrava naquele lugar e ele oferecia sacrifício por ele, porque ele era pecador, e oferecia um sacrifício para todo o povo, para o quê? Redimir o pecado do povo. Mas ele era um homem pecador. Levava o cordeiro imaculado, né? Levava um cordeiro, mas um cordeiro animal. Sim. E aí o que acontecia? Ele fazia isso todo ano. Todo ano tinha um sumo sacerdote escalado lá para. Mas isso na antiga aliança. Por isso que em Hebreus capítulo 7, 8, 9, 10, ele está dizendo assim como tinha a antiga aliança o sumo sacerdote, ele fala assim lá em Hebreus, hoje, quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus. Porque ele é que fez o sacrifício uma vez por todas na cruz para redimir o nosso pecado. Quando Jesus ressuscita e é assunto aos céus, isso está lá em Atos capítulo 1 todo, leia, tá? Atos capítulo 1 todo, ele está assentado à direita de Deus. Na cruz, João capítulo 17, na cruz Jesus já falou assim, tudo está consumado. Ou seja, ele consumou a obra, né? Então Jesus é o nosso sumo sacerdote. Por quê? Porque era o sumo sacerdote que fazia propiciação pelo pecado, ou seja, é o sumo sacerdote que fazia o sacrifício para o perdão dos pecados. Isso aí Jesus já fez. E ele é o sumo sacerdote que está lá à destra de Deus e intercede por nós. Isso está lá em Hebreus também. E aí o sacerdote é quem? Na antiga aliança, o sacerdote era aquele que tinha acesso direto, né, através do sumo sacerdote ao Santo dos Santos. Hoje, nós temos acesso direto a Deus através de Cristo, porque Cristo, em Hebreus vai dizer lá, Cristo é mediador, é Jesus que é o mediador desta nova aliança. Então, Jesus, na nova aliança, ele redimiu os nossos pecados na cruz, nos dando livre acesso, né, a um relacionamento vivo, íntimo e profundo. Exatamente. Quer dizer, os sacerdotes, que agora somos nós temos o livre acesso em oração. A morte de Jesus, né, teve o véu do templo se rasgou, né, simbolizando a abertura, e dali em diante não entrava ninguém, era só um sacerdote, né, pastor? Mas quando Jesus estava pendurado no madeiro naquela cruz, lá no templo, aquele véu se rasgou. Então, hoje, nós, quem somos, como sacerdotes, responsáveis por pedir perdão dos nossos pecados. Nós quem somos responsáveis por manter a nossa relação íntegra com o Deus da criação, o Deus da salvação, o Deus que nos redimiu do pecado. Quebra-se, então, a velha aliança. Vamos já terminar esse resumo, né, para a gente dar continuidade, que tem muita coisa aqui para a gente ler, mas quebra-se, então, ou termina-se, na realidade, né, a velha aliança,
que já era profetizado, já tinha sido profetizado isso, com o nascimento, né, a morte e a crucificação de Jesus, abre-se então a nova aliança. Ele bebeu do cálice por mim e por você, o cálice de morte, o cálice de dor, para nos dar o direito de nós, como ainda pecadores, porque somos santos, porque somos separados. Nós nos separamos do mundo. É uma escolha nossa, né? Para adorar e viver com Jesus. Mas a nossa essência continua pecadora, né? Mas E então continuamos passivos a manter a relação com o pecado. Por isso, nós hoje somos os responsáveis, os sacerdotes individual de cada um, é você mesmo, para poder, então, pedir perdão, reconhecer quem você é e entrar numa vida de santificação com o Senhor Jesus. Mas por que que a gente está insistindo nisso? Na página 416, no parágrafo 1516 do Catecismo Católico, está escrito assim: só os sacerdotes, bispos e presbíteros são ministros da unção dos enfermos, ou também conhecida como extrema-unção. Na página 418, parágrafo 1523 do Catecismo Católico, diz assim: se o sacramento dos enfermos é concedido a todos os que sofrem de doenças e enfermidades graves, com mais razão ainda cabe aos que estão às portas da morte. A unção dos enfermos, ou extrema-unção, completa a nossa conformação com a morte e ressurreição de Cristo, como o batismo começou a fazer. Então, gente, a gente tem que ler as coisas e a gente tem que ser inteligente. Qual foi o erro da igreja? Detalhe, a extrema-unção, preste atenção, crente, a extrema-unção, ela surge no ano 526 depois de Cristo, ou seja, a igreja a igreja já tinha mais de 5 séculos, já tinha transcorrido mais de meio milênio, e aí inventaram esse negócio de extrema-unção. Mas por que que inventaram esse negócio de extrema-unção? Logicamente, isso é tudo dentro da política, né, denominacional. Por quê? O que que a gente leu no Catecismo Católico? Só o bispo e o presbítero, padre, pode realizar a extrema-unção. Olha, se a extrema-unção é um rito que vai nos garantir a entrada no céu, e se somente o bispo ou o padre pode fazer, então eu dependo, preste atenção, crente, eu dependo de uma autoridade espiritual para entrar no reino dos céus. Então, veja que o que que a igreja faz? A igreja, quando eu digo igreja, meus amados, não é só a igreja católica, não, tá? Tem muitas igrejas, inclusive protestantes, que fazem isso também. Ela faz o quê? Ela escraviza a pessoa a uma outra pessoa para que este tenha acesso a Deus. Está entendendo isso? Se você olhar para o ladrão da cruz, né? O que que o ladrão da cruz fez? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus vira para aquele ladrão e fala assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Eu fico imaginando aquele ladrão chegando no céu. Vamos fazer assim, vamos lá. Não disse a teologia especulativa. Chegando lá, esse ladrão chegou no céu. Mas quem é? Ele chega no céu. Quem que deu a chancela para ele chegar no céu? O próprio Jesus Cristo, que falou assim: hoje mesmo estarás comigo. Só que aquele cara não foi batizado, não tomou ceia do Senhor, não participou de escola bíblica dominical, né? Nunca deu dízimo, nunca frequentou uma igreja, mas ele está lá no paraíso, porque foi garantia de Jesus. Opa!
Então, peraí, né? O que nos leva para o céu? Aí é o que o apóstolo Paulo fala. Pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Pela graça sois salvos. Por meio. Qual é o meio que leva você para Deus? Por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom, é uma dádiva de Deus. Não vem das obras, não vem do esforço humano para que ninguém se glorie. Gente, eu estou citando a Bíblia. Você pode até conferir aí na sua Bíblia, se você quiser. Então, perceba que qual foi o erro da igreja aqui? Lá no comecinho, ela cria, então, ela começa a reeditar a dependência da pessoa, né, a um outro homem, para que nesta relação de dependência ela tenha relacionamento com Deus. Isso na nova aliança não cabe mais. Você tem acesso direto a Deus através de Jesus, né? O catecismo católico, então, né? Quando eu digo catecismo católico, gente, essa prática da extrema-unção, ela não liberta, ela escraviza. É isso que é importante você entender. Porque eu fico dependente. Se eu estou doente, eu caio doente, né? Eu caio doente com câncer. Não posso ir mais na igreja, não posso mais frequentar o templo. Poxa, eu estou perdido, eu dependo de uma cerimônia, eu dependo de um rito, De um sacerdote. eu dependo de um sacerdote fazer o rito da extrema-unção, o rito da Eucaristia, que é a ceia do Senhor. Ou eu dependo de um rito do batismo, o cara lá me batizar, porque nem por imersão ele pode me batizar, ele tem que me batizar por derramamento ou aspersão. Aí eu dependo desse rito para ser salvo. O que a Bíblia diz? Não. É a Bíblia que fala, meu irmão, não sou eu. Talvez você estivesse falando, tá, tudo bem, o senhor é pastor, para que o senhor serve então? Né? Primeiro, pastor é o servo dos servos. Segundo, pastor é dom espiritual. Né? A uns ele chamou para pastores, a outros ele chamou para diáconos, a outros ele chamou para evangelistas, a outros ele chamou para profetas, a outro ele chamou para falar em língua, a outro ele chamou para dar o dom de cura, a outro ele chamou para a interpretação de língua. Mas se você ler lá em Efésios, todos nós somos iguais. O pastor não está acima de ninguém. O pastor não tem uma unção diferente. Se você ler em 1 João, está dizendo que todos nós temos a mesma unção, porque a unção é dada pelo mesmo Espírito. Então, o pastor é um facilitador, só isso. Vou repetir. Professor não é quem sabe mais. Professor é aquele que viu primeiro. E a nossa obrigação como pastores, assim como um pastor de ovelha, né? Levar os pastos verdejantes, né, pastor? E as águas puras, né? É o papel dos pastores. Então, levar a palavra e mostrar a pureza, né? A verdade. E não confundir as pessoas com dogmas, com doutrinas, com religiosidade, mas mostrar a palavra como uma religião verdadeira, como religária entre Deus e o homem. Né? Vamos dar uma lida aqui, pastor? Não, mas por fim, termine lá. Vamos terminar, para você entender de uma vez por todas que você é sacerdote de Deus vivo. Apocalipse, capítulo 20. Vai lá para Apocalipse, capítulo 20, já achou? Isso, do 1 até o 6, pastora, por favor. Os 1000 anos. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos.
Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem haviam sido dada autoridade para julgar. Vi as almas do que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem. Somos nós, irmãos. E não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, meus amados, isso aí é o milênio, isso aí é a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, nós vamos ressuscitar, nós vamos ser transformados. Por quê? Porque nós somos sacerdotes do Deus vivo. Nós temos uma série de aulas, e as aulas sobre Apocalipse, né? Se você quiser entender melhor sobre essa parte aqui que nós lemos, você vai lá no nosso canal, no canal da igreja, e você vai procurar essa aula e você vai entender mais detalhes. Na página 418, parágrafo 1524 do Catecismo Católico, está escrito assim: aos que estão para deixar esta vida, a Igreja oferece, além da unção dos enfermos, a Eucaristia, como viático, recebida neste momento da passagem para o Pai. A comunhão do corpo e do sangue de Cristo tem significado e importância particulares. É semente da vida eterna e poder de ressurreição. Então, perceba aqui que a Igreja, lá no ano 500, deixa eu só ver aqui, no ano 526, ela introduz essa ideia de que você precisa, né? Precisa daquela estrutura sacerdotal da igreja. Para quê? Para que a pessoa ore por você, para que você participe da Eucaristia. O que é a Eucaristia? A Eucaristia, na Igreja Católica, é a ceia do Senhor, da Igreja Evangélica, é a mesma coisa, né? Por quê? Se você participar, se você receber a extrema-unção, aquela oração especial, vamos dizer assim, e participar da Eucaristia, você fica tranquilo que você tem um lugarzinho no céu. Meu amado, olha só, presta atenção. Olha só o absurdo disso. Quer dizer, esses ritos vão salvar você. Você sabe muito bem que é a fé que te salva. Eu quero ler com você Atos capítulo 9. Atos capítulo 9 conta a história da conversão de Saulo. Depois veio se tornar Paulo. Saulo significa desejável, né? E aí Deus falou: não, você não vai se chamar mais desejável, né? Alguém desejável. Deus troca o nome de Saulo para Paulo. Por quê? Paulo significa pequeno, né? Por quê? Porque Deus queria mostrar para Paulo que ele tinha que ser pequeno, que ele, Paulo, diminua para que Jesus Cristo cresça. E essa tem que ser a nossa. Aqui, ó, aqui. Eu quero que. Aqui, ó. Lê para a gente. Não, lê daqui do 1. Do 1 até o 18. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, ou seja, seguissem a Cristo, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava
de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguiu ver nada. Ficou cego. E os homens o levaram pelas mãos até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos de Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Ah, isso é muito lindo, né? Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Então aí a gente tem a história da conversão de Saulo, que depois se torna Paulo, né? Mas eu quero destacar, Paulo caiu do cavalo, cego, ele estava cego, foi para Damasco. E aí eu pergunto para você, meus irmãos, o Espírito Santo chamou Pedro para orar por Paulo? Chamou João para orar por Paulo? Chamou Tiago para orar? Porque ele estava perto ali de Jerusalém. Que os apóstolos todos estavam ali em Jerusalém, pertinho de Damasco ali. E não foi chamado nenhum apóstolo. Não foi chamado nenhum apóstolo. Foi chamado um discípulo chamado Ananias. O discípulo, como eu, como pastor, como você. Como qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Ele não qualquer tinha... pessoa que segue a Jesus é um discípulo. Ele não tinha um cargo. Ele não tinha um dom espiritual específico. Ele não era um profeta. Né? Ele não era mas ele era um discípulo. Um pastor. Ele não era um pastor, ele não era um diácono, ele não era mas ele era um discípulo, era um irmão. Mas todo irmão é um sacerdote. Aí Deus falou assim: Ananias, levanta, vai orar lá por Saulo. Ou seja, pastor, não precisa ser o sacerdote. Não precisa ser o sacerdote. E já não era, né? Detalhe, ele estava com medo de Saulo. Você leu aí, gente, é só ler a Bíblia. É porque olha só, o primeiro versículo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ou seja, ele tinha sede de morte. Ele queria matar os discípulos do Senhor. Respirava. É muito profundo isso aqui, né? Ele respirava ameaça de morte. Ele tinha vontade, o desejo de matar todos aqueles que eram os discípulos do Senhor, né? E como ele ia a Damasco,
e ele não queria perder tempo. Então, assim, ele pediu a carta ao governante, né? Para que fosse liberado para ele, que se ele encontrasse algum discípulo de Jesus no caminho, que ele pudesse matar. E este homem tem um encontro lindo e maravilhoso com Jesus, né? Jesus faz ele cair do cavalo, né? Se estivesse num carro, se fosse hoje, né, pastor? Bater com o carro, enfim, sofreu um acidente, ficar cego, para mostrar, e nós precisamos entender isso, né? Que muitas vezes a nossa visão de mundo não é a visão correta. A visão de Paulo era, como de Hitler, como muitas pessoas hoje, preconceituosas com o cristão evangélico que crê e segue somente a Jesus, cristofóbica, né? Tem muita gente que hoje é cristofóbica. Demais, hoje isso está crescendo muito, né? Quer dizer, essa visão de mundo dele estava errada. Então, o Senhor faz ele ficar cego, depender de alguém que ele não conhecia, e depender de outra pessoa que ele também não conhecia, né? Desse discípulo que foi lá orar por ele, e ele ficou curado. O propósito de Deus era fazer ele entender que, olha, você que acha que é o tal, né? Que é o comandante do exército, que vai lá, que mata, que faz, que acontece, que tem o poder do governo, você que tem esse preconceito com os discípulos de Jesus, você não é ninguém perto do poder e do amor de Jesus. E Deus mostrou para ele o poder de Deus e o amor de Deus. E ele se torna aquilo que o próprio Deus profetiza, né? E ele vai ser o quê? Instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, aos reis e perante todo o povo de Israel. E Paulo se torna justamente essa pessoa, depois de cair do cavalo, de ficar cego, e entender que se tornar um homem de Deus é se tornar um discípulo. Se tornar um discípulo é se tornar uma pessoa dependente da palavra de Deus, do amor de Deus, da dependência de Deus, da dispensação de Deus. Isso é a coisa mais linda que tem nesse mundo, né? E essa passagem é importante destacar que quem orou por Paulo foi um discípulo. E detalhe, Paulo foi, lá no finalzinho, Paulo foi o quê? Batizado. Quem é que batizou Paulo? Foi Pedro? Foi João? Não foi Foi Tiago? Não tinha nenhum pastor ali, não tinha nenhum diácono ali, não tinha nenhum apóstolo ali. Quem é que batizou Paulo? Ananias. Como na aula passada, de domingo passado, nós explicamos quem batizou o Felipe, né? Batizou O eunuco, que era tesoureiro, né? da regra, mas Felipe ainda era diácono. Felipe era diácono. Aqui, no caso de Paulo, nem diácono, Ananias era uma pessoa comum, um crente comum. Mas hoje, pastor, eu lembrei de Felipe, quando ele batizou o eunuco, porque ainda hoje, muitos pastores usam seu poder sacerdotal para achar que ele tem um poder até de batizar. Apenas ele tem o poder de batizar, sendo que a Bíblia mostra que não existe isso, né? Nós podemos, na nossa igreja, não somos só nós que batizamos, né? Então, você ganhou uma pessoa para Cristo, você se esforçou, mostrou a graça salvadora para essa pessoa, nós damos o direito, igreja, né? Direito não, né? Na nossa igreja... Se a pessoa quiser, ela mesma igreja, batiza, né? A gente, da nossa comunidade lá em Manaus, não tem batismo. É uma festa. É uma festa, é uma alegria. A pessoa vai confessar publicamente diante de todo mundo ali que ela está seguindo a Jesus. E não é um rito que só os pastores vão... Não é um rito, um horror. Não, é uma festa. Tem que ser comemorado com alegria e trazer as pessoas para ficar junto, entendeu? Dá essa liberdade, né? Eu gostaria de ler que a pastora fosse lá para Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Do 1 ao 14. Por favor. Plena confiança em Deus. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes
de novo, as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão, pois não é que somos a perdão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a condenar como perda, considerar como perda por causa de Cristo. Isso é Paulo que está falando, tá, irmãos? Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenho sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando-me para as que estão ainda adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então perceba que Paulo vai dizer assim, gente, olha, Tito, ele vai dizer assim, olha, se vocês se gloriam em Tito, se vocês se acham alguma coisa por causa de Tito, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aí ele fala aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, ou seja, em Tito, eu ainda mais. Paulo fala, então eu teria muitas razões para me gloriar. Por quê? Eu fui circuncidado no 8º dia. Eu pertenço ao povo de Israel. Era da tribo de Benjamim. Pertenço à tribo de Benjamim. Verdadeiro hebreu. Verdadeiro hebreu. Cumpria a lei. Quanto à lei, Paulo era fariseu. Aqui, ó, está dizendo aqui, ó, quanto à lei. Qual a religião de Paulo? Fariseu, ele era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, Paulo ele era um judeu exemplar, um fariseu exemplar. Aí, no próximo versículo, ele vai dizer assim, mas tudo isso eu considero esterco. Sabe o que é esterco? Que para ele era lucro, se torna Não, mas perda. mais para frente ele vai dizer que ele considera esterco. Eu não vou nem falar o termo, né, porque não cabe aqui, mas ele considera esterco comparado ao relacionamento pessoal dele com Cristo. Então, meus irmãos, já estamos indo para o final. Tinha muito, eu separei muito versículo, irmão, para ler aqui com você, mas a aula ia ficar grande. Então, meus irmãos, por favor,
Entendam uma coisa, de uma vez por todas, né? Você é livre. Você é livre em Cristo. Você não precisa, olha, eu sou pastor já há algum tempinho. A pastora já tem esse ofício já há um tempo, 17 anos. Você Eu já tenho quase 25 anos de pastor. Mas, meus irmãos, título não importa. Eu sou igual a você. O que eu estou passando para vocês aqui? A palavra de Deus. A verdade está nela. E outra coisa, eu quero, no fundo do meu coração, eu não quero que você acredite em mim. Por favor, igreja aí em Manaus, e você do YouTube, por favor, não quero que você acredite em mim. Eu quero que você creia na palavra de Deus. Aqui, ó. Isso que eu estou lendo, que a gente está lendo, que a gente está debatendo, nos versículos e nos capítulos que eu pedi para você ler, leia, em nome de Jesus, leia a palavra. Que aí eu vou aprender com você e você vai aprender comigo. E aí vai se concretizar aquilo que diz a palavra de Deus, né? Que juntos, cada um operando a sua parte, faz com que o corpo de Cristo cresça. Amém? Pastor, eu queria ler esse último versículo aqui, Leia. porque o que nós estamos falando, né, é para clarear a mente. A nossa mente, ela, para ficar clareada, para ela ficar entendida, nós temos a lâmpada, que é a palavra. Lâmpada para os meus pés, Luz para luz os meus para os caminhos. meus caminhos. É essa a única regra de conduta e fé. E Paulo, numa carta que ele escreveu para Timóteo, ele diz assim: o Espírito diz, capítulo 4, versículo 1 apenas que eu vou ler. Perdão, 1 e 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé verdadeira, a fé que vem da palavra do Senhor. E seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Amém? Então, a palavra da verdade, ela nos protege de nós sermos enganados por ensinamentos que vêm de homens hipócritas e mentirosos. E a Bíblia diz que esses homens, eles, no caso, nós estamos falando da vida religiosa. Estamos falando de o que a Bíblia está falando, né? Paulo está clareando ali para Timóteo do perigo de nós entendermos e vivermos sobre a consciência de homens que têm a consciência cauterizada. E eles projetam ensinamentos que não vêm do Senhor Jesus para continuar ou para reter algo que para o homem é muito importante, mas leva à condenação eterna. O poder. O poder da carne, o poder da fé, o poder de manter as pessoas sobre o seu domínio, a ponto de dizer que eu sou o seu sacerdote. Então, você precisa me ouvir para entender a vontade de Deus. Mas nós vivemos na nova aliança. O sacrifício de Jesus, ele foi para nos redimir de todos os nossos pecados e foi para nos trazer a consciência de que a nossa relação com Deus, ela precisa ser verdadeira. E para ser verdadeira, como a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade faz o quê? Vos libertará. Vos libertará. Nós somos libertos de toda mentira, de todo engano, de toda religiosidade,
de toda a armadilha. E quando nós lemos Apocalipse, e eu gosto muito de Apocalipse, né? Quando nós estudamos Apocalipse, é um livro que me fascina, com tudo da palavra, né? Mas nós vivemos os últimos dias. Desde quando Jesus foi embora, nós já estamos vivendo os últimos dias. É lógico que esses últimos dias, como diz em Mateus capítulo 24, né? Então, nós temos sinais, hoje nós temos sinais da aproximação desses últimos dias, né? De fato, mas nós precisamos estar atentos para não sermos enganados, porque o engano, a própria palavra já diz, né? É engano, não é mentira. Vocês sabiam que existe uma diferença muito grande? A mentira, ela está incumbida dentro do engano. Pense numa caixa de presente muito bonita. Nossa, aquele envelope, aquele papel de presente que já brilha os seus olhos. Aquele laçarote que você olha assim e você fala assim, nossa, aí dentro tem aquele presente. Isso se chama engano. E dentro dessa caixa bonita está a mentira. Por isso, somente a palavra do Senhor pode nos mostrar o que é engano, o que é mentira e nos livrar de tudo aquilo que não está na palavra. Eu quero terminar essa aula, que é a Bíblia mesmo, ela só falta desenhar, né? Eu vou ler aqui Colossenses capítulo 2, eu vou ler a partir do verso 6. Preste atenção no que a Bíblia está dizendo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado, para que ninguém os escravize a vãs filosofias enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas. Gente, eu não sou eu que estou dizendo, não. Eu estou lendo a palavra. Por isso que a Bíblia, meu irmão, é mais atual que o Jornal de Amanhã. A Por isso que Bíblia é ela que nos é mais liberta, atual que o Jornal do Amanhã. E nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Amém. Esse ele está falando para todo crente, não é para o pastor, não é para o diácono, é para todo crente que recebeu Jesus, você recebeu a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com circuncisão feita por mãos humanas, mas a circuncisão feita por Cristo, que é o despojado corpo da carne. Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele do batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele Aleluia. nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Glória a Deus. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E ele veio para isso, né? E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou celebração de luas novas, ou de sábado, ou do sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido pelos seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem à regra, não manuseiem, não prove, não toque.
Todas essas coisas são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Olha. Meus irmãos, eu só li a Bíblia. Eu só li a Bíblia. E no texto de hoje, nesses textos que nós lemos, o que é importante? Que você é salvo pela graça de Cristo. Você não precisa de nenhum rito. Você que está doente, muitas pessoas talvez estejam doentes, vão assistir esse filme, estão desenganadas pelos médicos. Meu irmão, não corra atrás de homem, não corra atrás de religião nenhuma, corra atrás de Cristo. Amém. Vá para o seu quarto agora, se ajoelhe lá e fala assim: Senhor, me perdoe os pecados. Eu me entrego a Ti. Eu estou doente, meu corpo está fraco, debilitado. Talvez meus dias sobre esta terra estejam se findando, Senhor, e eu não tenha nem mais tempo de fazer a Sua obra. Mas, Senhor, eu quero estar contigo, eu entrego minha vida a Ti, eu aceito e creio na obra que Jesus Cristo fez por mim na cruz, porque ela pregou toda a dívida que era contra mim na cruz, Jesus pregou. Acabamos de ler. Então, que você possa ser abençoado em nome de Jesus. E o Deus de cura e o Deus de poder, Ele pode e vai fazer maravilhas na sua vida mediante a vontade dele. Assim na terra como no céu. Porque não é a nossa vontade, não é a nossa forma, mas tem que ser na vontade de Deus, da forma de Deus. Vamos orar, pastor, por cura e para que o Senhor abençoe. Senhor, meu Deus poderoso, nós entramos em Tua presença agora, Senhor, de ti, Senhor, para pedir as Tuas bênçãos. Primeiro, para agradecer, Jesus. Louvado seja Teu nome, Pai. Nós queremos agradecer pela Tua Obrigada, palavra. Jesus. Senhor, a Tua palavra é tão clara. Obrigada pela Tua palavra, Pai, que nos A alimenta, Tua palavra Pai. realmente é luz Senhor, para os nós meus te caminhos, é glorificamos, lâmpada Pai, para os por meus esse maná, pés. Senhor, que o Senhor nos entregou, Senhor, Pai. que coisa tremenda é ler a meu Tua palavra, é Deus, tão muito clara, obrigada, Jesus. porque o Senhor nos alimenta, É tão Pai, clara e a Tua na nossa palavra, alma. ela realmente nos coloca O Senhor nos perto clareia, de Senhor, Deus, tira nos dúvida, transporta deste mundo temporal e nos Obrigada, leva Jesus, em Tu és espírito o Deus para que o nos mundo ilumina, espiritual. Pai, a nossa mente, Pai. Ah, Senhor Jesus, abençoe Senhor, as pessoas que obrigada, estão nos Pai, vendo pela agora. palavra que nos fortalece. Abençoe a igreja lá em Manaus, a comunidade Abençoa, evangélica que Senhor está Deus. nos vendo Em agora. nome Abençoe de as Jesus, abençoa pessoas cada um, que vão Senhor. ver este vídeo, ó Pai, através Em do YouTube, nome das de redes Jesus, sociais, Senhor. agora, em nome de Jesus. Senhor, abençoa todos os enfermos, Senhor, Pai. que Tu possa visitar Em as nome de pessoas, Jesus, ó os Pai, que que estão nos estão na cama hospitais, Pai, agora. os que estão E em que casa, talvez Senhor estejam Deus. preocupadas. Poxa, será que eu tenho que fazer alguma Ó, coisa? Senhor, Tu és Será que eu o tenho Deus, que fazer Senhor Deus, algum que rito cura, para o ser Deus que salvo? liberta. Tu és o Deus que Senhor, que Tu salva, possa Pai. mostrar Tu és para um Deus elas, ó Pai, pessoal, Jesus. que elas não precisam fazer nada, Senhor, Tu não somente és um Deus, entregar Pai, que não suas está em vidas caixa para Jesus. doutrinária. Tu não está preso Ó a Senhor, ritos, nos mas Tu és o abençoe, Deus que liberta, que possamos Pai. entender de uma vez por Tu todas és a um Tua Deus, palavra. Senhor Deus, de Senhor, amor tire as profundo, escamas, como Pai. tirasse as escamas dos olhos de Saulo. Amém, Jesus. Tire as escamas Ó, espirituais Senhor, de nossos transforma olhos Saulos em espirituais. Paulos nesta manhã, Jesus, Para neste que possamos dia. entender a Tua palavra e não Senhor, em viver, nome de Jesus, papai, Senhor. no Em engano. nome de Jesus, Senhor. No engano da Faça, Pai, religiosidade, conforme como a nós Tua lemos em vontade, Colossenses. Senhor. Em nome de Ó Jesus, Senhor, Senhor Deus. Nós te abençoe, ó clamamos. Pai, a Nós te comunidade, clamamos, Senhor. a comunidade evangélica, abençoe, ó Pai, o Gil e a Dirlene, que estão nos Senhor, nós recebendo te aqui neste lugar. glorificamos por este casal. Obrigada, Ó, Senhor Deus, por essa abençoe amizade eles, linda que o Senhor nos deu, que eles Pai. possam entender de uma vez por todas a Tua Senhor, palavra. abençoa Invade, este Senhor. lar, Senhor Deus, Derrama, com Teu Senhor, Espírito dos o Teu quatro cantos poder, desta ó casa, Pai, Senhor. sobre o Que Teu coraçãozinho e Espírito mente Santo, deles, para que Pai, eles possa possam morar e entender a reinar, Pai, palavra nesta e se família. libertar
libertarem, Em ó Pai, nome das de cadeias que Jesus. porventura estejam Em impedindo, ó Pai, nome de que eles Jesus, vivam o Senhor. sobrenatural contigo. Nós queremos viver, Pai, para Ó sempre o teu Senhor, sobrenatural, que tu Pai. abençoe, ó Pai, Porque aqueles o que vão Senhor é o contribuir Deus com a do tua corpo, obra. da alma e do espírito e nos liberta de todas as coisas. Abençoe, ó Pai, aqueles que Ah, vão, Senhor, ó Pai, obrigada, porque tu és o Deus da verdade, entregar, ó Pai. Pai, E a as tua verdade ofertas, os foi dízimos lá vida, na Pai. comunidade. Ó, Ó Senhor, Senhor, obrigado pela tua abençoa os palavra. ofertantes, abençoa os Abençoe, dizimistas, ó Pai. abençoa aqueles que Abençoe, amam a Senhor. tua obra, Pai. E Clareia a têm nossa colaborado, mente. Pai, de todas as formas, Senhor Deus. Clareia a nossa mente, Abençoe os Jesus. profetas que têm proferido, Pai, com a Clareia a sua nossa boca mente, a Jesus. profecia da verdade, Pai. Clareia, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas, que estamos na estrada pregando o teu evangelho. Ó, Senhor, nos dê livramento, Pai. Coloque os seus anjos ao nosso derredor, Senhor. Esteja conosco no caminho, Pai. Esteja conosco, nos levando para pregar sempre a tua verdade, porque o Senhor é a verdade. Tu és o caminho, tu és a vida, Senhor. E que todos nós possamos nos alegrar em viver, Pai, contigo, para ti, porque é por ti que estamos vivos, Senhor Deus. E em nome de Jesus, nós oramos em teu nome, santo, santo diz o nome santo, Jesus ou Cristo, crucificado, ressurreto. Nós oramos, Pai. Amém. Amém. Um beijo para a comunidade evangélica aí da Geração da Conquista em Manaus. Um beijo, igreja. Deus lhes abençoe. Deus abençoe, que vocês tenham um dia abençoado, que vocês tenham um culto à noite A abençoado. saudade é Aí, em nome de grande, Jesus. mas em breve nós nos veremos. Fiquem com Deus. Amamos vocês. Orem pelo Gilmar, pela Dirlene, que são aqui de Itapema, Santa Catarina. Vocês aí em Manaus, orem por eles. Eles Para que moram aqui, mas são gaúchos, né? são gaúchos, É, mas estão estamos em Santa tomando muito Catarina. chimarrão, né, pastor? Não tanto quanto deveria, Mas né? hoje a gente Mas, vai tomar mais um. né, que vocês possam orar aí por aqui pelos irmãos aqui também, pelo irmão Ala. Como é que é o nome da esposa do irmão Ah, Ala? Karen. Pela Karen, pelo irmão Ala e pela Karen. Orem por eles também, irmãos abençoados da Assembleia de Deus aqui de Itapema. Tá? Orem pelo nosso país, orem pelo nosso Brasil, começando aí de Manaus, terminando lá no Rio Grande do Sul e abençoando o nosso país. Que Deus os abençoe. Um beijo no coração de vocês. E a você do YouTube, não esqueça de compartilhar, de impulsionar este vídeo. Se você crê na palavra de Deus e acha que esse vídeo pode ser importante para uma pessoa que você ama, compartilhe esse vídeo. Que Deus os abençoe. Amém. Amém.